Todo mundo pronto aí? Pode ser? Boa tarde a todos, boa tarde aos senhores auditores, procuradores, advogados, secretariado e mais presentes. Vamos iniciar a pauta de processo da segunda comissão disciplinar do dia 21 de maio de 2024. Iniciamos a sessão com o processo, pedido de preferência, processo no 355, jogo Grêmio Osasco, Audax e Clube Vital Academia de Futebol SAF. Auditor, relator, Dr. Carlos Alberto da Silva. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre procuradoria. Prazer conhecê-lo. Primeira vez que estamos juntos numa sessão. A defesa, João, a secretaria aqui. É o processo 355, senhor presidente. Partida realizada no dia 27 de abril, com início previsto às 11 horas da manhã, entre as equipes do Audax e Clube Vital pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta Nicolas Silva Pereira Thiago, do Clube Vital, por infração ao artigo 250, ao praticar ato desleal. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta Nicolas Silva Pereira Thiago, após ser advertido aos 13 minutos da partida por cometer uma infração temerária, ser advertido novamente aos 36 minutos por temeridade ao dar uma entrada com força média no tornozelo de seu adversário de número 6, o Wesley Alves da Silva, na disputa de bola. Portanto, foi expulso com 2 cartões amarelos. E não há nos autos, senhor presidente, apontamentos por reincidência por parte do atleta denunciado. Não houve apresentação de defesa escrita, este é o relatório. Obrigado, doutor. Bom, não há defesa escrita, doutor... desculpa, é a preferência. A defesa, presidente. O doutor está aí, né, para fazer a defesa escrita. Vamos lá, então. A defesa oral, vamos lá. Bom, primeiramente, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar todos os presentes, presidente, doutora procuradoria, senhores auditores, secretaria, sempre muito solícita conosco aqui, demais presentes. Em primeiro lugar, senhores, eu gostaria de expor que, infelizmente, não conseguimos apresentar as provas de vídeo, a imagem do lance da expulsão, pois o mandante da partida era o Audax. Então, nós não tivemos acesso à íntegra da filmagem, não foi possível apresentar as provas. Entretanto, esse aqui é um caso muito simples de 250 decorrente de segundo cartão amarelo. Embora não existem imagens, a gente pode verificar, é possível verificar no relato da súmula, que não houve qualquer emprego de violência, de hostilidade pelo atleta do Vital no lance que ensejou a sua expulsão, né? E isso é muito claro, pois se fosse uma jogada violenta, o árbitro teria aplicado um cartão vermelho, o que não ocorreu. Ele foi expulso, o Nicolas foi expulso, em razão da aplicação do segundo cartão amarelo. Entretanto, é necessário levar em consideração, na análise do caso, o relato do árbitro, né? Porque se não houve violência, não houve deslealdade e também não houve qualquer relato de que o atleta atingido teria sofrido lesão, que ele tenha recebido atendimento médico, o que nos leva a crer que foi um lance simples, corriqueiro do jogo na disputa de bola, né? Além disso, também, verificando o histórico de antecedentes do atleta, a gente percebe que ele é primário para todos os fins. Ele nunca foi denunciado ou julgado perante o TJD de São Paulo. Nesse sentido, levando em consideração a ausência de gravidade do lance e também levando em consideração a primariedade do atleta, pedido a defesa pela absolvição do atleta Nicolas, do Clube Vital, mas caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência na forma do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 250. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Vossa Excelência está apto ao voto? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa dessa súmula, que é adotada aqui, e da jurisprudência deste tribunal em casos análogos, ou seja, a expulsão por 2 cartões amarelos, e acolhendo aqui também o que solicitou a defesa, né, acolhendo em partes o que solicitou a defesa, eu voto no sentido da aplicação da pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Nicolas. Contudo, converto, por infração ao artigo 250, convertendo essa suspensão em advertência. É como voto, presidente. Doutor Eduardo Berol. Acompanha. Eu também vou acompanhar, por unanimidade, então, uma partida convertida em advertência para o atleta. Obrigado.
Já botei aqui, estava sem som, desculpa. Me ouviram aí com relação ao voto? Positivo, estou Ah, terminando então tá aqui. bom. Bom, prosseguindo então, agora vamos iniciar do primeiro. 3, 4, 5, Ituano e Rio Branco, doutor Berol. Me ouviu, doutor Berol? Ouvi? Ah, então. Estou abrindo aqui. Processo 345, Campeonato Paulista Sub-17. Partida realizada entre Ituano e Rio Branco. É denunciado o atleta amador da equipe do Ituano, o senhor Pablo Nereu dos Santos. Apresentou à Procuradoria denúncia baseada nos fatos em que consta o seguinte na súmula e relatório de arbitragem. Foi expulso após receber o cartão vermelho direto por praticar conduta antidesportiva. A conduta consiste no, após o gol de sua equipe, o mesmo dirigiu as seguintes palavras ao banco de reserva do adversário: chupa caralho, vai tomar no seu bando de arrombados. Enquanto ainda se retirava do campo de jogo, o mesmo realizou um gesto obsceno e agressivo em direção ao setor onde se encontrava a torcida adversária, mostrando o dedo do meio. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no 258 do CBJD. O atleta amador Pablo Nereu não possui antecedentes e a defesa escrita. Obrigado, doutor. Vossa Excelência pode, por gentileza, ler a defesa escrita e já ir ao voto. Jair Alvão. Apresenta aqui a equipe de Ituano. Minutinho só, minutinho só, doutor. A Procuradoria. Sim, já sei. Ok, pode prosseguir, perdão, desculpe. Apresenta o Ituano sua defesa, alegando a primariedade do denunciado, falando que não há vídeo do momento da expulsão. Ele alega que não houve a conduta de mostrar o dedo do meio para a torcida adversária, né? Fala que a equipe de Ituano sempre preza pelo respeito e lealdade e boas práticas, e o atleta realmente agiu por impulso ao comemorar o quarto gol da sua equipe, proferindo palavras de baixo calão aos membros do banco de reserva do adversário. Diante disso, ele requer o reenquadramento da denúncia para o artigo 250, seja aplicada a substituição da pena pela suspensão pela advertência. Assinada a petição pelo doutor João Henrique Quiminazzo. É um fato confessado que houve, que ele proferiu efetivamente as palavras de baixo calão, o artigo 258 tem pena de 1 a 6 partidas. Ele é um atleta amador. Diante da conduta dele, vou aplicar a pena já com a aplicação do 182 de 2 partidas em razão da conduta do atleta. Esse é o meu voto. Doutor, 2 partidas com o benefício já? Com o benefício já. Então seriam 4 partidas? 4 partidas com benefício 2. Ok, muito obrigado. Doutor Carlos? Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Ok. Eu vou acompanhar também, então 2 partidas aí com o benefício ao atleta. A questão toda é, uma partida ficaria muito pouco pelo que da forma como agiu. Então, dessa maneira. 1, 3, 4, 5. Ô, João, você tinha mandado para mim que eu seria o relator desse processo. Recebi um e-mail aqui, inclusive fiz o relatório aí. Aqui no meu e-mail, ó. 345 para mim.
Foi para mim aqui, ó. Eu fiz o relatório. Ó. Olá, Carlos Alberto. 345. Olá, Carlos Alberto. Você foi indicado como relator do processo 345. Inclusive, eu fiz o... Se eu fosse relator, eu ia pegar a partir dessa linha que apareceu. Já votei. Meu voto chegou aí? Ok, prosseguindo então, processo 347, 15 de AU e Rio Claro Futebol Clube, doutor Carlos Alberto Silva. Senhor presidente, processo 347 de 2024, partida realizada em 26 de abril, com início previsto às 15 horas, entre as equipes do 15 de Jaú e Rio Claro pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o senhor Vladimir Luciano Moreira dos Reis, CPF descrito na denúncia, membro da delegação da equipe do Rio Claro por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula do árbitro que aos 76 minutos de jogo, o senhor Vladimir estava nas imediações do vestiário da equipe visitante, Rio Claro, e adentrou na área técnica sem a permissão, reclamando assintosamente das decisões de arbitragem, proferindo as seguintes palavras: "Foi falta, porra, vai tomar no cu, caralho." O mesmo foi identificado imediatamente pelo diretor da partida, o senhor André Henrique, onde teve dificuldade com a identificação, pois em primeiro momento o senhor Vladimir alegou se chamar Rogério Franco. No relatório do diretor da partida consta o seguinte: informa que aos 76 minutos de jogo, o árbitro da partida, senhor Rogério, solicitou ao quarto árbitro, senhor Leandro, identificar um membro da delegação do Rio Claro que estava nas imediações da porta do vestiário visitante, desferindo, entre aspas, xingamentos contra a equipe de arbitragem. O quarto árbitro foi até a pessoa e se identificou como Rogério, mas o árbitro identificou que na credencial constava Vladimir. O quarto árbitro pediu para conferir o nome desse membro da comissão, fui até ele na porta do vestiário e o mesmo voltou a se identificar como Rogério. Solicitei que ele me apresentasse a sua credencial, que estava pendurada no pescoço, mas com a parte da identificação voltada para o peito. No entanto, não atendeu ao pedido e foi para o interior do vestiário. Voltei para a área do jogo e acessei o sistema da Liga Tech, certificando que a identidade dele é Vladimir Luciano Moreira dos Reis.
Após o término da partida, repassei esse dado ao árbitro da partida para relatar a ocorrência na súmula. Não há apontamentos de reincidência por parte do dirigente denunciado e não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe ou por parte do denunciado. Esse é o relatório, senhor presidente. É só o Vladimir, ele pertence à comissão Ele é dirigente, dirigente. É. Consta como dirigente. Tá. E deu nome. Ele falou um outro nome, Verídico. falou que a gente chamava Rogério. Ok. A Procuradoria não vai se manifestar, então não tem defesa escrita. Doutor Fábio, por favor. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, com relação à defesa aqui do Vladimir, o senhor Vladimir, infelizmente não tenho provas que afastem a presunção relativa de veracidade da súmula, apenas pleiteio aqui a consideração da primariedade do denunciado e também peço a aplicação da pena mínima com a possível correção e advertência, é a defesa. Tá. É o 258, né? Parágrafo 2º. Doutor, tá, seu voto. Senhor presidente, Dias, né? diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa da própria súmula e do relatório do diretor da partida, bem como do árbitro, né? Os termos da denúncia, acolho os termos da denúncia e acrescento o problema que não é nosso objeto de julgamento, mas deve ser sopesado, deve ser levado em consideração, que é a questão da falsidade ideológica. E quem nos garante que essa primariedade que ele apresenta, ou que consta nos autos, não se dá em função dessa falsidade ideológica. Cada dia ele se apresenta com o nome. Aí não vai ter reincidência mesmo. Então, nesse sentido, a partir do que consta no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e diante da gravidade dos fatos apresentados, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de 180 dias ao senhor Vladimir Luciano Moreira dos Reis, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é como voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor. Doutor Berol. Eu também vou acolher em parte a denúncia, porém, diante da primariedade, eu acredito que, apesar da conduta ser extremamente reprovável, eu divirjo apenas na quantificação da pena, aplico a pena de 90 dias ao denunciado. Acho muito grave a conduta, né? No mínimo, se não houve a falsidade ideológica, pelo menos a falsa identidade do 307 do Código Penal também, né? Atribuir-se outro nome, outra identidade para ganhar alguma vantagem, no caso seria de não ser denunciado corretamente, é muito grave e, inclusive, deveria ser encaminhado ao Ministério Público do local dos fatos ou à Polícia Civil para que investigue um possível crime de falsidade. E acompanho o voto do relator, 180 dias para o dirigente aí como pena. Já botei aqui. Presidente, só
Tá, não, só para constar então que eu estou solicitando a redação do acórdão, por favor. Tá. Ok. Posso prosseguir? Vocês estão? Pode ir. Então, prosseguindo, processo 349, Clube Atlético Joseense, Pinda Futebol Clube. Dr. Eduardo Berol é o relator. Já dado os atos do processo, a partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20. São denunciados os atletas amadores e que não possuem antecedentes da equipe do Pinda Futebol Clube Danilo de Oliveira Santos e da equipe Clube Atlético Joseense Pedro Eduardo Soares dos Santos. A Procuradoria apresentou denúncia, primeiramente contra o atleta Danilo de Oliveira Santos, da equipe do Pinda Futebol Clube, com base no relatório do árbitro, em que consta o seguinte: foi expulso por desferir uma cotovelada no rosto de seu adversário, senhor de número 7, o André Luiz de Azevedo Pereira, fora da disputa da bola. Diante disso, foi apresentada a denúncia como incurso no artigo 254-A do CBJD, pleiteando a Procuradoria as penas ali previstas. Com relação ao atleta senhor Pedro Eduardo Soares dos Santos, da equipe do Clube Atlético Joseense, ele foi expulso por desferir um pontapé no joelho do seu adversário, senhor de número 6, Maicon Nicolas Teodoro do Nascimento, com uso de força excessiva na disputa de bola. O mesmo recebeu atendimento médico e continuou na partida. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 254 do CBJD. Então, os dois foram expulsos diretamente, não há defesa escrita, esse é o relatório. Obrigado, doutor. Doutor Fábio também, vai ser Eu faço a defesa. Vai me avisar quando Tá, for falar. eu faria dos dois. Tá, então vamos começar pelo Danilo, por gentileza? Pode Do ser. time do Pinda. Ok. O Danilo veio denunciado pela douta Procuradoria no artigo 254-A, por desferir uma cotovelada aqui no rosto do adversário, fora da disputa de bola.
né? O que chama a atenção aqui, apenas a gente vendo a redação da súmula, é que não houve atendimento médico num primeiro momento, né? É o que nos chama mais atenção, e, em segundo momento, é que não teve nenhum indício de início de tumulto, né? E normalmente quando existe alguma conduta dessa forma, e que é uma conduta dolosa, né, de agressão, normalmente nós temos aí um início de tumulto, os jogadores tomam ali as dores do companheiro e vão para cima, né? E aqui não teve. Então, pela descrição, o que chama a atenção dessa defesa é que parece muito mais uma jogada violenta, né? Não pude ver o, o lance, mas quando o árbitro coloca aqui fora da disputa de bola, em muitos casos a gente vê que esse fora da disputa de bola é diferente do jogo paralisado, né? Às vezes a disputa não é pela bola, mas a disputa é pelo espaço, né? Então, eu entendo que se tivesse escrito aqui com o jogo paralisado, aí sim dá para entender que é uma agressão, realmente é uma agressão do 254A. Mas no caso, aqui, como ele fala em fora da disputa de bola, ele se ateve a falar fora da disputa de bola, mas não teve atendimento, uma cotovelada dolosa, né, com a intenção de agredir o adversário, no mínimo gera um atendimento. Né? Não é à toa que, no caso do Pedro, aqui, que foi uma jogada violenta também, teve aqui o atendimento, o árbitro constou que teve o atendimento e continuou na partida. Ou seja, se nem gerou um atendimento, pode ter sido, eu até coloquei aqui como uma jogada violenta, mas poderia até se enquadrar num 250 como uma atitude hostil, né? Mas, de qualquer forma, eu pleiteio a desclassificação do 254A para o 254, entendendo por ser uma força excessiva ali, e peço, ele é primário, amador, então peço a aplicação da pena mínima no 254 para possível conversão de advertência. Essa é a defesa para o Danilo. Posso fazer a do Pedro, do Pedro já? E com relação ao Pedro, entendo que tá bem classificado aqui no 254. O árbitro coloca aqui que foi foi um pontapé com força excessiva na disputa de bola, foi aplicado um cartão vermelho direto, que é compatível com a jogada violenta. Então, nesse caso, apenas peço a consideração da primariedade do um atleta amador. Então, peço também a aplicação da pena mínima com a possível conversão e advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Doutor Berol, se estiver apto, vamos iniciar o voto. Já vou votar com relação, primeiro, com o atleta Pedro Eduardo Soares. Está em curso no artigo 254. Eu aplico a pena mínima, mas não a converto em advertência, em razão de ter sido expulso diretamente com cartão vermelho e por ser o entendimento aqui da nossa comissão disciplinar. Com relação ao Danilo, em razão de não haver nenhuma prova em contrário, apesar de ser bem plausível as alegações do nobre defensor aí presente, eu aplico a pena mínima, porém com o benefício do artigo 182. Então, aplico já com o benefício 2 partidas para o senhor Danilo de Oliveira Santos. Obrigado, doutor Berol. Parabéns. Doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo a defesa e o relator e acompanho na integralidade o voto do senhor relator. Eu também parabenizo a defesa. É muito verossímil o que Vossa Excelência disse. Me parece, sim, uma disputa de espaço, mas difícil sem a imagem. Então, nós temos que nos ater à súmula e entender como foi que o árbitro viu no dia e no 254A. Mas, como ele é amador, a aplicação da pena de 4 partidas convertida em 2 por ser amador, eu acho que fica coerente, fica justo e é isso. Acompanho também a unanimidade, 2 partidas para o Danilo, né? E 1 partida para o Pedro. Eu já votei com relação ao Pedro. Já votei também com relação ao Danilo.
Então, continuando, o próximo processo 351, doutor Eduardo Berol, pode ser relatório e voto, por gentileza. Processo 351/2024, Paulista Sub-20, partido entre Espera e Elo Sport. É denunciado o Elo Sport em razão de atrasos na partida. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 206, baseado em acréscimo devido à parada para hidratação e sistema de atendimento médico regional. Na súmula da partida, que a equipe deu causa a um atraso de 3 minutos para o reinício da partida. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 206 do CBJD, como que a equipe do Elo Sport já possui reincidência constante aqui deste tribunal. Não há defesa escrita. Posso partir para o voto já? Não, exato. Aqui a súmula relata o atraso efetivo de 3 minutos. A nova tabela aqui do tribunal para jogos de categorias de base indica o valor de 150 como por o atraso por minuto. São 3.450 em razão da existência de não ser primaridade de comissões anteriores, aplico a pena de R$900 no seu voto. É R$900, é isso? Caramba. 900, né? Doutor Carlos? Senhor presidente, contestável, acompanho o voto do relator. Eu acompanho também, aplicando a tabela, por unanimidade, R$900. Obrigado. É 351, né? Já votei. Ok. Prosseguindo, processo 353, Metropolitano Futebol Clube, Colorado Caieiras Futebol Clube, doutor Carlos Alberto Silva. Senhor presidente, processo número 353/2024, partida realizada em 27 de abril, com início previsto às 11 horas, entre as equipes do Metropolitano e Colorado Caieiras, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta Gabriel Batista Ervolino Cabral, do Metropolitano, por infração de 250 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ao praticar ato desleal. Uma vez que conta na súmula relatória arbitrária, o atleta Gabriel Batista, do Metropolitano, após ser advertido por agarrar acidentalmente seu adversário aos 30 minutos do jogo, foi expulso pelo segundo cartão amarelo, pois aos 42 minutos praticou uma entrada temerária, atingindo com o peito do pé, a panturrilha direita do seu adversário de número 5, o senhor Joaquim.
O atleta atingido não necessitou de atendimento e continuou na partida. Não há, senhor presidente, apontamentos de reincidência por parte do atleta denunciado. Tampouco houve a apresentação de defesa escrita por parte da equipe ou do próprio atleta. Ok. Esse é o relatório, senhor presidente. Fábio. Obrigado, presidente. Atleta primário, amador, segundo cartão amarelo, lance comum da partida, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo a sustentação oral feita pela defesa. Diante dos fatos da súmula, da veracidade, da jurisprudência deste tribunal, em casos análogos, ou seja, a expulsão por 2 cartões amarelos, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta por infração ao artigo 250, convertendo em advertência. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Acompanhe. Eu também vou acompanhar sob os mesmos fundamentos do relator. Já votei. Ok, prosseguindo, o 355 já foi julgado. Então vamos ao 378. Processo 378, Associação Atlética Flamengo, Clube Atlético Mogi das Cruzes. Doutor Eduardo Berol é o relator. Uma partida válida pelo Campeonato Sub-17. Partida realizada no dia 4 de maio entre as equipes do Atlético, Associação Atlética Flamengo e Atlético Mogi. São denunciados tanto o atleta amador Kaique Luan da Silva Caraça e também a agremiação da Associação Atlética Flamengo. É denunciado o atleta Kaique, já citado como amador, com base no artigo 258. Consta da súmula que o atleta Kaique, da equipe do Flamengo, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por praticar conduta antidesportiva devido a retardar a reposição da bola do goleiro em situação de jogo. Por conta disso, foi expulso pela aplicação do segundo cartão amarelo. Com relação à equipe da Associação Atlética Flamengo, é denunciada com base no artigo 191, combinado com o artigo 28 do Regulamento Geral e também o 28 e 10 do Regulamento Geral da competição. O relatório do árbitro, do diretor da partida, consta o seguinte: informa que durante o primeiro tempo do jogo do Sub-17, uma bola furou, levando a sua retirada, originada da partida Sub-15. No entanto, ao retornar para o segundo tempo, constatamos que outra bola havia desaparecido. Apesar dos esforços do Flamengo e da equipe de apoio para localizá-la, não obtivemos sucesso. Orientamos os gandulas a permanecerem atentos e cooperarem para evitar atraso na reposição da bola, que não afetou o andamento da partida. Vale ressaltar que o Flamengo já havia informado durante o jogo Sub-15 que não possuía a chave do armário do profissional, o que impossibilitou a reposição das bolas. Além disso, ao final da partida, torcedores do Atlético Mogi manifestaram comportamento ostensivo em relação à equipe de arbitragem. Eu acompanhei a entrada dos árbitros no túnel e direcionaram a mim com a seguinte frase de baixo calão: a senhora vai relatar sobre as bolas, filha da puta. Vai tomar cerca de 15 minutos depois, enquanto estava próximo à lanchonete, fui abordado por 2 torcedores do Atlético Mogi, que me cobraram sobre o relato das bolas. Optei por deixar o local rapidamente, sem interações. Do regulamento, diz o seguinte: 28. O clube mandante deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentares de sua exclusiva responsabilidade e providenciará, notadamente, a entrega ao árbitro no mínimo 7 bolas,
e também do regulamento geral, fala que compete ao clube detentor do mando de campo zelar pela segurança de atletas e comissão técnica de árbitros. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 191 do CBJD. O atleta em si já possui antecedentes e a Associação Atlética Flamengo não possui antecedentes. Não há defesa nos autos. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Berol. A Procuradoria vai se manifestar nesse caso. Obrigado, presidente. Bom, já foi aqui relatado que o atleta já é reincidente, ainda que não específico, mas eu gostaria apenas de ressaltar a conduta grave da equipe do Flamengo, né, que vencia a partida, jogava em casa e claramente aqui omitiu a reposição de bolas. Assim, requer a Procuradoria a condenação em totum aqui do pedido da Procuradoria, conforme a denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Fábio, por favor, a defesa. Obrigado, presidente. Iniciarei então com a defesa do atleta Kaique. O atleta veio denunciado como incurso no 258 por atrasar a reposição de bola, impedir, na verdade, que o goleiro repusesse a bola, né? Deixa eu ver aqui. Devido a retardar a reposição de bola do goleiro em situação de jogo. Não sei de que forma que ele retardou, porém tem a presunção relativa aqui da súmula. Entendo que não houve nada mais grave, então foi um segundo cartão amarelo, primário. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. O atleta? É o Flamengo que é. O atleta. Então, de qualquer forma, peço a aplicação da pena mínima. Deixa eu ver. 250. E com relação à agremiação, que veio denunciada no 191, né, aqui no caso, em tela, eu não vejo que ela descumpriu o regulamento. Por quê? O regulamento exige que a agremiação apresente 7 bolas, do modelo, tamanho certo, tal, o que na súmula consta que foi apresentado, né? Ocorre que o Sub-15 e o Sub-17 são jogos que ocorrem no mesmo dia, né? Então, deve haver uma consideração de que, se acontece alguma coisa no Sub-15, vai, como uma bola de neve, isso aí vai reverberar no Sub-17. De qualquer forma, lá no Sub-15 apresentou as 7 bolas. Por que tem que apresentar as 7 bolas? Justamente para esses casos, de se uma estourar, perder outra, são 7 bolas, né? Então, não dá para exigir nada adverso, né, do que realmente aconteceu, porque são 7 bolas que foram apresentadas, 2 apresentaram problemas, uma furou e a outra sumiu. Mas ainda assim, tinham 5 bolas e que, de acordo com a própria arbitragem, na verdade, de acordo com o próprio diretor da partida, não ofereceram prejuízo à partida, porque a partida não prejudica, inclusive ele fala aqui que não foi prejudicada. Dessa forma, eu não vejo um descumprimento de regulamento, porque justamente eles apresentaram as 7 bolas e 2 tiveram problema. Dessa forma, eu pleiteio a absolvição da agremiação, né? E caso os senhores entendam de forma divergente, pela primariedade da agremiação, eu peço que seja, se não a absolvição, seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Doutor Eduardo Berol, vamos ao voto, por gentileza. Vamos lá. Aqui eu entendo que foi constatado, nem tanto pelo fato da questão da quantidade de bolas, mas sim pelo fato de sequer eles possuírem a chave alegarem, né, que não possuíam a chave do armário lá do quarto onde ficavam guardadas as bolas, né? Então, nesse caso, eu aplico a pena de 120. Porém, há uma outra denúncia também com relação ao descumprimento
do regulamento geral, em que não foi dada a devida segurança, isso que é até em tese mais grave. Então, diante disso, eu aplico a pena de 240 mais 120, R$ 360, em razão das infrações do Associação Atlética Flamengo contra o regulamento da competição. Então, por isso, eu aplico a pena dos 191 do CBJD. Com relação ao Kaique, segundo cartão amarelo, porém, como ele já possui antecedentes, eu aplico a pena de uma partida. Esse é o voto. Bom, sei que já foi o voto, mas se quiser, a gente faz de novo, tá? Ok, então vamos lá. Ficou 360 na soma, R$ 360 a multa. E em relação ao atleta, uma partida, é isso? Uma partida. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu quero parabenizar a defesa, o relator. Eu vou pedir vênia aqui para divergir de um voto. Com relação ao atleta Kaique, eu acompanho o voto do relator, uma partida de suspensão sem a conversão em advertência. Porém, com relação à equipe do Flamengo, senhor presidente, eu vou tecer alguns comentários. Inclusive, na própria denúncia, consta que o próprio Flamengo, está aqui, ó, apesar dos esforços do Flamengo e da equipe de apoio para localizar a bola, não obtivemos sucesso. Então, o Flamengo em nenhum momento deixou de cooperar com a equipe de arbitragem ou com o andamento da partida, porque ela também se esforçou. Ele disse que a chave das bolas do profissional, que isso é comum, o profissional não se mistura o material do profissional com o amador, e não vejo problema nisso. Então, ele disse que a chave não estava lá, mas que o Flamengo tentou a todo custo localizar essa bola e a partida continuou com 6 bolas. Uma que furou, nenhuma incidência aqui do Flamengo. Com relação à segurança da equipe, a diretora da partida, ela relata que foi abordada por 2 torcedores quando estava próximo à lanchonete, né? Eu não vejo assim como dar segurança nesse sentido ao diretor da partida que fica transitando o campo todo. Não dá para deixar alguém ao lado dele durante toda a partida. Eu vejo assim como uma reclamação de torcedor, não foi abordado por nenhum diretor. Se assim eu fosse, eu acompanhei o voto do relator. Então, com relação à equipe do Flamengo, eu voto pela absolvição. Esse é o voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Carlos. Eu vou acompanhar o relator sob os mesmos fundamentos. Então, por maioria, R$ 360 a multa e, por unanimidade, uma partida para o atleta. O diretor da partida. Já votei.
Prosseguindo, processo 379, doutor Eduardo Berol. Processo 379, Paulista Sub-17, partida entre Ecos e Palmeiras, realizada na data de 4 de maio de 2024, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira. É denunciado, com base no artigo 254, o atleta amador, Sr. Cauã Ribeiro Leme. Fatos, né? A súmula da partida que o denunciado recebeu cartão vermelho direto após atingir o tornozelo do seu adversário com a sola dos pés, fazendo uso de força excessiva. Diante disso, foi aplicado o cartão vermelho e expulso. Em razão disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no 254, pleiteando as penas ali previstas. O atleta não possui antecedentes e a defesa escrita nos autos. A defesa escrita, podemos prosseguir, então. Apresentada a defesa escrita pela equipe do Ecos, alegando que o atleta é primário, foi um ato inerente da partida, e ele já cumpriu pena a suspensão automática e cobra pela aplicação do artigo 180 e 182 do CBJD. Essa é a defesa assinada pelo Dr. Marco Aurélio Pereira Celeste. Ok, vamos ao voto. Vamos ao voto. Atleta amador, primário, uma jogada que não teve ingrediente de nada além de uma jogada da partida com força excessiva. Diante disso, eu aplico, por ter sido expulso direto, a pena de uma partida ao senhor Cauã Ribeiro Leme. Esse é o voto. Obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, acompanho o voto do nobre relator. Também vou acompanhar sobre os meus fundamentos. Votado. Prosseguindo o processo 380, Jabaquara Atlético Clube e Esporte Clube São Bernardo. Também aqui uma denúncia em relação ao massagista, 258, Dr. Carlos Alberto da Silva. Senhor presidente, processo 380, partida realizada no dia 4 de maio de 2024, às 11 horas da manhã, entre as equipes do Jabaquara Esporte Clube São Bernardo pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o senhor Axel Amora Alves, massagista da equipe de Jabaquara, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Uma vez que consta na súmula e relatório de arbitragem que aos 93 minutos de jogo, o senhor Alex Amora se dirigiu ao árbitro da partida com as seguintes palavras: foi pênalti e você não deu, você é ruim, vai se fuder, vai tomar no cu. Após ser expulso, continuou a xingar dizendo: vai tomar no cu mesmo, seu fraco, vai se fuder. Não há apontamentos de reincidência por parte do senhor Alex Amora e não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado ou pela equipe de Jabaquara. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra à Procuradoria. Prezados auditores, novamente aqui nos deparamos no tribunal com membro da comissão técnica, dando um mau exemplo para equipes de base aqui. Assim, dessa forma, diante do desrespeito e xingamento, essa Procuradoria salienta a gravidade do ato, requerendo a procedência da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, a defesa do doutor Fábio. Obrigado, presidente. Realmente houve um excesso aqui e que gerou um desrespeito, né? Apenas
reitero aqui que o massagista denunciado, ele é primário, né? E aqui também verifico que a equipe do Sub-17 do Jabaquara são todos amadores, congrega atletas amadores. Então, em caso de dosimetria maior do que a mínima, peço a aplicação do artigo 182. E, no todo, pleiteio a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo a defesa pela sustentação, a procuradoria pela denúncia, muito bem fundamentada. Então, diante dos fatos trazidos pela súmula e da gravidade do ato praticado pelo denunciado, senhor presidente, justamente por aquilo que a procuradoria trouxe de destaque, pelo exemplo, haja vista tratar com atletas amadores, e acolhendo em parte o que foi pedido pela defesa, eu aplico a suspensão de 6 partidas, com o abrigo do artigo 182, reduzindo para 3 partidas por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Equipe amadora, né? É Sub-17, equipe. Tá, então ficou. Sim, é o benefício. Sim. Ficaram 3 partidas. É. Doutor Berol. Ficaram 3 partidas, então? 3 partidas com benefício, né? Eu acompanho. Vou acompanhar também, unanimidade, então 3 partidas aí com benefício. Já votou? Vamos reconsiderar os votos, haja vista que é primário e ele tem a primariedade e 6 partidas é o máximo, então... Senhor relator, eu, então, retifico o meu voto com relação ao número de partidas, aplicando 4 partidas e o benefício do artigo 82, reduzindo, então, para 2 partidas. Doutor Eduardo Beral, acompanha ou mantém o voto? Eu também vou acompanhar, é mais justo e tecnicamente mais correto. Para mim, há 4 partidas transformadas em 2 com benefício do 82. Acho que fica mais justo, tem razão. Já votei. Vamos lá, prosseguindo. 381, Mauá Futebol Clube e Santos Futebol Clube. Preparador físico também aqui, 258, doutor Eduardo Berol. Então, vamos lá. Partida válida pelo Campeonato Sub-17, realizado no dia 4 de maio de 2024, no Estádio Municipal Pedro Benedetti. Denunciado o preparador físico da equipe do Mauá Futebol Clube, Odair Faria dos Santos. Foi apresentada a denúncia como impulso ao artigo 258. Eu vou verificar aqui o relatório do árbitro. Ele não possui antecedentes. Foi expulso por proferir as seguintes palavras contra a equipe de arbitragem.
A camisa está pesando, apita direito essa merda. Está olhando o distintivo. Vai tomando. Diante disso, ele foi expulso com um cartão vermelho direto. Eu digo que ele não possui antecedentes e não há defesa escrita. Esse é o relatório. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Também, de acordo com a presunção relativa de veracidade aqui, vejo que teve certo desrespeito. Porém, vejo também que ele trata-se aqui de uma competição sub-17 e ele é primário, né, o preparador físico. Então, pleiteio, deixa eu ver aqui também, é do Mauá, são todos amadores. Pleiteio a aplicação da pena mínima, se não, a aplicação do 8.2 é a defesa. Ok, obrigado. Doutor Eduardo. É praticamente a mesma ação ocorrida no julgamento anterior. Então, vou manter a linha de conduta aqui, 4 jogos, com o benefício do 182. Fica suspenso, então, por 2 partidas. Esse é o voto. Doutor Carlos. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Também vou acompanhar, então, por unanimidade, 2 partidas. Esse é o 38. Vou botar aqui. 81, né? 381, né? É isso. Bom. 8. Já salvo. Já votamos. Eu já votei aqui por essa. Ok, prosseguindo. Processo 382. Esfera, Sociedade Anônima e Metropolitana Futebol Clube. Doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, processo 382, partida realizada em 4 de maio, às 11 horas da manhã, entre Esfera e o Metropolitano Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta Pablo da Silva Gaspar, do Metropolitano, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao praticar ato desleal. Consta na súmula e relatório de arbitragem que o atleta Pablo da Silva Gaspar, do Metropolitano, aos 56 minutos de jogo, foi expulso por impedir uma oportunidade clara de gol, atingindo as pernas do seu adversário número 9, Sr. Caio. O atleta atingido não necessitou de atendimento e continuou na partida. Não há apontamentos de reincidência por parte do atleta denunciado e não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta ou da equipe a qual ele atua. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Aqui é o caso nítido, é o caso puro ali do 250, né? Oportunidade clara de gol. Embora tenha sido, na verdade, tem que ser um cartão vermelho regulamentar pela oportunidade, né, de gol. Peço a aplicação da pena mínima pro atleta e com a possível conversão de advertência, já que ele é amador e primário. É a defesa. Obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, diante dos fatos que constam na súmula,
da primariedade para se tratar de um atleta amador, eu voto no sentido de aplicar, senhor presidente, a pena mínima de uma partida, como é a jurisprudência deste tribunal, a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta por infração ao artigo 250. Contudo, por conta do cartão vermelho direto, eu não a converto em advertência. Como voto, senhor presidente? Ok. Doutor Eduardo? Acompanhe. Vou acompanhar também sob os mesmos fundamentos. Uma partida para atleta. Já votei. Ok. Próximo processo é o processo 383. Esporte Clube Taubaté e Pinda Futebol Clube novamente, sub-20 agora. Doutor Eduardo Berol. Vamos lá. É denunciado pela equipe do Taubaté o atleta amador Cauã de Oliveira Penedo Monteiro, em curso com base nos artigos 254 e 258 do CBJD. Relato do árbitro. Foi expulso por atingir com uma voadora com uso de força excessiva na altura do peito do seu adversário de número 7, senhor Otávio Henrique Getelina, na disputa de bola. O atleta atingido precisou ser retirado do campo para ser atendido, depois retornou ao jogo. O atleta expulso na saída do campo proferiu as seguintes palavras contra mim, dizendo: vai tomar no seu cu, não foi para vermelho, vai tomar no cu. Isso não vai para vermelho, caralho. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base nos artigos 254, praticar jogada violenta, e 258, inciso 2, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Diante disso, foi pleiteada a punição do atleta pela Procuradoria com base nas penas previstas por esses dois artigos. O atleta não possui antecedentes e, pelo que eu vi aqui, O árbitro entendeu como... a apresentação do lance do jogo. O Esporte Clube Taubaté apresentou. Vamos analisar as imagens então com calma. Eu vou analisar por aqui também. Quem que é? Só para... Ele é o de azul. Berol, vai ser... Berol, o atleta é o de azul. Certo. Oi? Então... Eu já vi aqui a lance. Ok, produzimos aqui a prova de vídeo, né? Foi muito importante, sempre importante, a prova de vídeo é a melhor, ao meu ver. Então, a Procuradoria não vai se manifestar. Vamos à defesa, então, do atleta em relação ao lance e depois em relação ao xingamento. Obrigado. Presidente, eu iniciarei realmente pelo 254, né, porque eu fiz questão de juntar o vídeo, e ainda bem que conseguimos ele, inclusive, graças ao pessoal lá do Taubaté, porque quando você contrasta bem o que está escrito na súmula e o que a gente vê no vídeo. Por quê? Na súmula ele descreve que ele atingiu com uso de força, com uma voadora o adversário, e na altura do peito, né? E de acordo com o vídeo, a gente percebe que
ele levanta, realmente ele levantou o pé, mas o adversário praticamente atropelou o atleta aqui denunciado, né? Veio de um ângulo de trás que ele nem estava vendo, inclusive, o atleta aqui atingido, né? E ele levanta o pé e atinge na altura ali da cintura, no máximo, né? E após analisar mais de uma vez o vídeo, eu percebi que, inclusive, a força utilizada por ele sequer era excessiva, porque ele levantou o pé para dar um toque na bola e sim, o adversário vinha com uma velocidade grande e praticamente ele que bateu na perna do atleta aqui denunciado. Então, ao meu ver, aqui e pela minha análise, né, eu entendo que o lance realmente não era um lance de jogada violenta, né, não era para expulsão. No máximo, ali um cartão amarelo, se tanto, porque eu ainda ouso a dizer que o encontrão se deu mais pelo atleta adversário do que o próprio denunciado, né? E dessa forma, com relação ao 254, eu peço a desclassificação do 254 para o 250, como no máximo um ato hostil, e pela primariedade peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já com relação ao desrespeito, realmente houve um desrespeito, mas deve ser considerado que, na mesma linha que eu fiz a defesa, e na mesma linha, foi entendimento do atleta de que não deveria ter sido expulso, então agiu por forte emoção, visto que ele entendeu que tinha sido prejudicado, né? Obviamente, isso não legaliza o desrespeito, né, aqui ocorrido, mas ameniza da forma de que a aplicação na questão da aplicação da pena. Então, com relação ao 258, eu pediria a aplicação da pena mínima com a possível conversão à advertência, sempre considerando a primariedade, né, e também, deixa eu só ver aqui, considerando que o atleta é amador e menor de 18 anos. Então, a favor dele, né, em favor dele, ele tem dos 180 as atenuantes de ser menor de idade, né, e a primariedade. Então, só recapitulando, peço a desclassificação do 254 para o 250 e a advertência no 250, e no 258 peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão de advertência também. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Então, vamos lá, o voto do doutor Berol. Vamos lá. Eu vi o vídeo, com base no que foi apresentado. Eu absolvo o atleta, mesmo com relação ao eventual artigo 250. Ele visou a bola, o atleta veio em uma velocidade e praticamente quem foi atropelado foi o atleta do Taubaté. Porém, tal fato não lhe dá o direito de proferir as palavras que ele dirigiu à arbitragem. Diante disso, eu aplico a pena mínima de uma partida para o atleta com base no artigo 258 e a converto em advertência. Esse é o voto. Obrigado, doutor Berol. Doutor Carlos. Senhor presidente, para ficar claro o meu voto, eu absolvo o atleta, sem nenhum artigo, né? Não como Não. do 254 para o 250, uma absolvição. E acompanho também o voto do relator com relação à penalidade 258, a aplicação da pena de uma partida, convertendo-a em advertência. Também penso que a defesa foi precisa ao falar que o zagueiro chega, o atleta chega para tirar a bola e o outro atleta vem com o peito, realmente, talvez uma falta, um cartão amarelo, não sei, mas uma falta simples de jogo, e então a absolvição, entendo nesse caso também, em relação ao 254, e logicamente que isso que gerou um inconformismo do atleta que acabou proferindo palavras aí indevidas ao árbitro e tem que ser punido, né, pelos fatos. Então, eu acompanho também uma partida, mas como há benefícios da idade, por ser atleta amador, a conversão em advertência. Então, por unanimidade, advertência para o atleta do 258 e absolvição do 254. Senhor de Paula, eu então só voto aqui o 258. 254 eu não relaciono aqui no meu voto. Não, vota só no 258, porque ele colocou combinado.
Põe só o 258 e a advertência, que depois a gente especifica que ele foi Tá absolvido certo. no 254. Já votei. No sistema só tem um espacinho. Então vamos prosseguir. Processo 384, doutor Carlos Alberto da Silva. Senhor presidente, processo 384, partida realizada em 3 de maio, 15 horas, entre as equipes de Mauá e Santo André pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta Lucas de Lima Caixeta, do Santo André, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ao praticar ato desleal. Consta na súmula e relatório de arbitragem que o atleta Nicolas, do Clube Vital, Lucas, isso. Após ser advertido... peraí. Recebeu o segundo cartão amarelo após calçar o seu adversário de maneira temerária. O primeiro cartão amarelo havia recebido por retardar o início da partida. Não há apontamento de reincidência por parte do atleta e não houve apresentação de defesa escrita por parte do clube. Esse é o relatório, senhor Ok, presidente. doutor Fábio. Aqui é uma falta simples de jogo, segundo cartão amarelo, primário, amador. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, conforme seguindo os votos que antecederam este voto aqui, a jurisprudência deste tribunal em casos análogos, ou seja, a expulsão por 2 cartões amarelos, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima, suspensão de uma partida pela conduta praticada pelo atleta, convertendo-a em advertência. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, doutor Eduardo. Acompanho. Eu também vou acompanhar a jurisprudência, os fundamentos são os mesmos, então, advertência para o atleta.
Já votei. Doutor não. Processo 385. Sociedade Esportiva Palmeiras, Nacional Atlético Clube, Sub-20, 206, doutor Carlos Alberto da Silva. Senhor presidente, processo 385 da pauta, partida realizada em 4 de maio, 15 horas, Palmeiras e Nacional pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciada a agremiação do Nacional, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao dar causa para o atraso do início da partida. Consta na súmula que a equipe do Nacional atrasou 2 minutos para entrar em campo no reinício da partida, ocasionando, de fato, 1 minuto de atraso. Há apontamentos de reincidência por parte da equipe do Nacional, porém com sentença de absolvição, senhor presidente. Houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação. Esse é o relatório, senhor presidente. Prosseguir, defesa e voto. A defesa escrita foi apresentada pela equipe do Nacional pela pessoa de seu defensor legalmente constituído, Dr. Breno Costa Ramos Tanuri, que pugnou pela absolvição da equipe, uma vez que, segundo ele transcreveu na sua defesa, o que ocorreu diante da análise concreta da situação foi que a equipe do Nacional, dentro do horário permitido, estava perfeitamente organizada para entrar no campo de jogo, visando o início do segundo tempo. Contudo, após os atletas da agremiação que estavam na porta do seu vestiário direcionarem-se para entrar ao gramado, um membro da organização da partida pediu para que a equipe aguardasse até a devida autorização, tendo em vista que havia protocolos de segurança pendentes. Caso não seja o entendimento dos jogadores, pediu subsidiariamente, primeiro ele pugnou pela absolvição, depois ele pediu subsidiariamente a aplicação única e exclusiva da pena pecuniária. Essa foi a defesa apresentada, senhor presidente. Pode sim. Diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa dessa súmula, da jurisprudência desse tribunal em casos análogos, ou seja, o atraso para o início ou reinício da partida e da falta de provas que dessem supedâneo aos argumentos da defesa, senhor presidente, apenas tergiversou aí sobre o ocorrido sem sequer identificar quem foi essa pessoa da comissão organizadora ou da equipe que pediu para guardar. Então, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 150 pela conduta praticada pela equipe do Nacional por infração ao artigo 256 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Tá. Ok. Doutor Eduardo. Eu acompanho. Desculpa, 150? Mas não é 206 o artigo? Foi 1 minuto. 256, eu fiquei confuso. Ah, tá. Então tá certo. Aí você falou, eu comecei a pensar 256. Eu acompanho também. Então 206. Já votei. Bom, prosseguindo, o derradeiro processo 386, doutor Eduardo Beron. Bom. Tá girando e nada. Campeonato Paulista Sub-20, partida entre São José e União Mogi, realizado no dia 3 de maio. É denunciado o atleta profissional Diego de Souza Lima, com base no artigo 258 do CBJD. Relato no ar. Após ser advertido anteriormente com cartão amarelo por reclamação contra as decisões de arbitragem, o mesmo continua a reclamar assintosamente com as seguintes palavras: vai tomar no cu, seu filho da puta, vai se poder. Diante disso, foi expulso
foi expulso pelo árbitro da partida. A Procuradoria, em razão do relato, apresentou denúncia com base no artigo 258, pleiteando as penas ali contidas. O atleta não possui antecedentes. Esse é o relatório. Doutor Fábio. Obrigado. O pleito da defesa, a aplicação da pena mínima, houve aqui o desrespeito, mas vejo que o árbitro aplicou um segundo cartão amarelo para expulsão. Então, peço a pena mínima com a possível coerção e advertência pela primariedade. Obrigado, doutor Fábio. Desde já agradeço a participação de Vossa Excelência. Doutor Eduardo. Então, nesse caso, é comum, por ser segundo amarelo, nós aplicarmos aqui pelo entendimento da comissão a pena mínima convertida em advertência. Porém, diante da reiteração da conduta, por ele também ser um atleta já profissional, eu aplico aqui a pena mínima, mas, porém, não a converto em advertência, aplicando um jogo, então, com base no artigo 258. Esse é o voto. Doutor Eduardo Beró, muito obrigado aí pela participação também, parabéns pelo voto. Doutor Carlos, para encerrar. Senhor presidente, parabenizo o relator, desejo sucesso sempre a ele e eu acompanho integralmente o seu voto. Também vou acompanhar, sob os mesmos fundamentos do relator, uma partida para o atleta, e desde já também agradeço a todos. Encerramos por aqui a sessão da segunda comissão disciplinar, do dia 21 de maio de 2024. Então, agradeço a todos e até a próxima. Obrigado.